E aí, pessoal, beleza? Josimar aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre módulo. Nós estamos iniciando a nossa série falando sobre funções modulares. Só que antes de falar sobre funções modulares, a gente vai ver rapidinho o que é módulo e como que a gente resolve um módulo. Este vídeo é para isso. A definição de módulo ela é o seguinte: essa definição precisa estar bem clara na nossa mente para que toda vez que a gente vê módulo, a gente lembre desta definição, que é o seguinte: quando a gente tem módulo, aqui x não representa apenas o eixo x. Esse x aqui é uma variável, pode ser qualquer valor. Está falando para a gente o seguinte, ó, quando eu tiver alguma coisa dentro do módulo, se o que tiver lá dentro for um valor maior ou igual a zero, o resultado vai ser o mesmo valor que está lá dentro. Ó, continua ele do mesmo jeito. Agora, se o conteúdo que está aqui dentro, ó, que está representado aqui por x, se ele for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, o resultado vai ser menos o conteúdo que tiver lá dentro. Deu para entender? Sempre quando a gente vê módulo, a gente precisa lembrar disso. Se o que tiver dentro do módulo resultar em uma coisa positiva, a resposta vai ser ela mesma. Agora, se for uma coisa negativa, a gente precisa fazer menos ela. E aí vai ficar positivo. Vamos para um exemplo que vai ficar bem fácil. Ó, a gente tem módulo de 3 menos 5 vezes 3. Vamos resolver aqui dentro para a gente ver o que, é que tem aqui dentro. Então vamos lá. 5 vezes 3 vai dar 15, então vai ficar 3 menos 15. 3 menos 15 fica menos 12. Ó, vamos lembrar da solução. O que está aqui dentro, o conteúdo do módulo, é um número negativo. Se ele é um número negativo, a gente precisa fazer menos o conteúdo. Tá vendo? Menos o conteúdo do módulo, que é menos 12. Então o resultado vai ser 12. Vamos para mais um exemplo. Menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3 fica menos 4. Se o conteúdo do módulo está um valor negativo, a gente precisa fazer menos o conteúdo do módulo, que aí no caso vai ficar um valor positivo. Tá vendo que se a gente estiver usando o módulo, o resultado vai ser sempre um valor positivo, não vai ter valores negativos. Porque se aqui fosse 4, o resultado ia ser 4 mesmo. A gente não vai mudar nada. Agora, como é menos 4, a gente precisa fazer menos 4, para que ele fique mais 4. Vamos então agora a mais um exemplo. Raiz de 3 menos 3. Se a gente fizer, né, o valor aproximado, a raiz de 3 dá 1,73. 1,73 menos 3 fica menos 1,27. Tá vendo? O conteúdo do módulo ele está negativo. Então a gente precisa fazer menos o conteúdo do módulo. Então vai ficar 1,27. Tá dando para entender? Se fosse 1,27, o resultado ia ser, a gente ia pular essa parte e já ia cair direto aqui, ó, 1,27. Agora vamos aqui, ó, a gente tem um módulo e dentro do módulo tem outro módulo. Então vamos resolvendo de dentro para fora. Até coloquei aqui de amarelo para a gente estar resolvendo ele primeiro. Aqui eu estou usando um valor aproximado para a gente estar fazendo as nossas operações. Então o valor aproximado da raiz de 2 está dando 1,41. Então vamos resolver aqui dentro primeiro. Ó. 1,41 menos 2 está dando menos 0,59. Menos 0,59, a gente já sabe que a gente precisa fazer menos 0,59. E aí ele vai ficar positivo e a gente tira o módulo. Então, tá vendo? Aí aqui a gente vai ficar mais 0,59, porque a gente tirou o módulo e deixou ele positivo. Agora vamos resolver tudo aqui dentro para a gente ver se está mais ou se está menos. 1,41 menos 2 dá menos 0,59.
menos 0,59 mais 0,59 dá módulo de zero. Vocês lembram da definição que se for maior ou igual a zero, aí a gente deixa da forma que está. Como aqui é zero, então vai continuar sendo zero. Agora, se for um valor negativo, a gente precisa fazer menos esse valor. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi bem curto, lembrando dessa definição. Sempre quando a gente pensar em módulo, a gente precisa lembrar dessa definição aqui, que ela é muito importante e se a gente não entender ela direito, não tem como a gente fazer qualquer outra coisa que envolva módulo se a gente ainda tiver dúvida referente a essa definição. Lembrando que x ele é qualquer valor, então vamos pensar em conteúdo do módulo. Então, se o conteúdo do módulo ele resultar em um valor positivo ou igual a zero, a resposta a gente tira o módulo e fica só o conteúdo. Agora, se o conteúdo desse módulo resultar em um valor que seja menor do que zero, a gente precisa fazer menos o conteúdo do módulo, que vai ser o nosso resultado. E aí a gente retira o módulo desse resultado. Então, simplificando, se o conteúdo do módulo for um valor positivo ou igual a zero, o resultado vai ser ele mesmo. Agora, se o conteúdo do módulo for um valor negativo, a gente vai fazer menos ele e ele vai ficar positivo. Então, se tratando de módulo, a gente sempre vai tratar com valores positivos no final. Beleza? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, se deu para você entender o que é módulo, se ainda você tinha dúvida, mas agora ficou mais claro, deixa um like, deixa um comentário. E aí no próximo vídeo a gente vai estar tratando de módulo novamente, só que desta vez envolvendo funções também. Vai ficar bem bacana. Vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Valeu!